Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 17, verso 16, continuando aqui nessas viagens de Paulo, o missionário de Deus. Atos 17, verso 16, diz assim a palavra de Deus: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Amém. Senhor, fala conosco, assim como falaste no século I à igreja, quando esse texto, escrito por Lucas, teu servo, era lido, e o Senhor falava. Fala-nos hoje também, traz entendimento a nós, Senhor, que a tua luz venha entrar em muitas áreas que ainda são trevas dentro de nós, para que possamos entender qual é a sua vontade, o seu plano, o teu propósito, ó Deus, e os nossos olhos sejam totalmente abertos para os teus propósitos para nós, que estamos aqui nessa igreja, seus filhos e filhas, e aqueles que nos visitam, ó Deus, para que entendamos a tua vontade, para a cidade onde o Senhor nos colocou. Oramos em nome de Cristo, amém. Podeis sentar. Quando nós olhamos aqui Paulo em Atenas, a cidade conhecida também pelas Olimpíadas, quando nós olhamos aqui, aparentemente, nós somos levados a pensar que Paulo chegou a Atenas por quê? Porque primeiro ele foi preso em Filipos, e ele apanhou, e depois ele foi liberto e vai para uma tal de Tessalônica, e lá ele prega, e as pessoas se convertem, mas ele é perseguido, então ele vai para um lugar que sai daquela rota da Via Ignácia, que era uma estrada muito famosa naqueles tempos, e ele então vai para uma cidade que está fora daquela rota, ele vai para Bereia, e quando chega para Bereia, ele de novo prega, mas os que estavam em Tessalônica vão atrás dele, ele depois então tem que fugir de Bereia, dessa vez pelo mar, andando aí quase 500 quilômetros, e ele chega a Atenas. Então quando nós olhamos isso, lendo a história, a impressão para nós é: as perseguições levaram Paulo a Atenas. Isso sim é história. Podemos ainda falar que Deus usa as perseguições, como Deus usa os problemas da nossa vida, mas não se engane, foi a mão soberana de Deus que conduziu o seu servo até a capital intelectual daquela época, capital mundial da filosofia, das artes, das estátuas belas, dos monumentos enormes de mármore, o centro da adoração dos deuses gregos, conforme a sua própria mitologia, que chegou até os nossos dias, que muitas vezes tivemos contato, se não pelos livros, mas pelos filmes. O que você faz quando você está numa cidade cheia de coisa bonita que enche os seus olhos? Paulo poderia ser então um turista em Atenas, disposto a conhecer toda aquela bela arte e ainda ouvir aquela filosofia pomposa dos maiores filósofos do mundo que estavam ali, mas não é isso que chama a atenção de Paulo. O que chama a atenção de Paulo, conforme o texto, é que ele se revolta em seu espírito quando ele vê o quê? As estátuas, os monumentos, as oratórias eloquentes? Não! O que faz ele ficar agitado dentro de si,
como um mar revolto, ele vê que a idolatria domina aquela cidade. E você, como a grande maioria do mundo hoje, que vive numa cidade, o que diz da sua cidade? Qual é o estado da sua cidade, onde você vive, onde você cria sua família, onde você trabalha? Geralmente, quando olhamos para a nossa cidade, vamos olhar quais são as últimas ações executivas do prefeito, quais são os novos planos de negócio das grandes corporações, das grandes empresas que movem o cenário local quanto à economia, ou ainda, qual foi o último grande show, entretenimento artístico que chamou atenção no último final de semana. Geralmente é assim a leitura da maioria das pessoas, inclusive dos cristãos. Entretanto, Paulo olha para Atenas, não com os olhos do mundo, mas com os olhos de Deus, e isso faz ele ficar revoltado. O sentimento de Paulo, conforme registrado por Lucas, é que ele se viu como se estivesse numa floresta, e ele cercado, e onde ele olhava, ao invés de árvores, ele via ídolos e mais ídolos. E esses ídolos eram ali obras de arte, feitas por grandes artistas, estátuas esculpidas no precioso, valioso e belo mármore, mas que, e aí a diferença de como Paulo olha, aquelas belas obras, no fundo, representavam a feiura e a maldade dos demônios que dominavam sobre aquela cidade. Então Paulo não permanece calado em Atenas. Se continuássemos a leitura e até o final do capítulo 17, veríamos que ele então começa a pregar o evangelho em todos os lugares, seja para os judeus na sinagoga, seja na praça, ou seja na maior academia do mundo da época, o Areópago, o lugar onde os grandes filósofos discursavam. E ele vai até esse lugar e ele começa a falar de Jesus, uma estratégia diferenciada que o Espírito deu para ele. E ali ele fala da ressurreição. Por quê? Porque Paulo sabe que tanto Atenas, como Nova York, como Roma, como Campo Grande, como São Paulo, como Três Lagoas, só pode ser mudado pela pregação do Evangelho. Nada mais, nada menos. Então não são as ações da prefeitura, não são os grandes negócios, e não é o entretenimento que vai fazer da sua cidade um lugar melhor para você morar. Mas para isso você precisa olhar como Paulo olhou. Então, em primeiro lugar, vamos olhar então o que era essa cidade chamada Atenas. Porque o texto diz aqui no verso 16, enquanto Paulo esperava, percebe, quando você lê esse trecho, enquanto Paulo esperava, fica claro que o propósito original, segundo a viagem deles, não o plano de Deus, não era ir para Atenas para pregar ali, ou plantar uma igreja, mas o propósito era esperar o quê? Até que Silas e Timóteo, que estavam em Tessalônica, viessem encontrá-lo em Atenas, e ele pudesse seguir viagem. Mas qual é a origem dessa cidade? Então, para mim entender a cidade de Atenas, eu preciso primeiro entender que esse nome Atenas vem do nome de uma deusa chamada Atena. Então tira o S e você está diante de uma divindade grega da mitologia. Ela era filha de Zeus, o deus dos deuses gregos. Ela era padroeira não apenas da cidade de Atenas, mas de toda aquela região que nós conhecemos na época como Ática.
Ela era a deusa grega da sabedoria, da guerra e dos ofícios, conhecida por ser excelente tecelã. Ela tratava com tecidos. Na cidade de Atenas, existia um templo em homenagem a ela, que está até hoje lá as ruínas, que é o Partenon, nome que na sua origem retrata um ambiente, um quarto de uma mulher solteira. Isso porque na mitologia grega, Atena era virgem, e dentro desse templo, onde ela era reconhecida, onde ela era cultuada, existia uma estátua de mármore e ouro, de 12 metros de altura. Imagina o tamanho do templo, porque tinha uma estátua desse tamanho, que equivale a um edifício aí, vamos dizer, de 5 andares. Pensa no edifício de 5 andares na nossa cidade. Isso era só o tamanho da estátua, que era feita em homenagem a essa deusa. Mas apesar de tudo aquilo que nós falamos sobre a cidade de Atenas, precisamos pensar que nós já estamos no século I da era cristã. Então Atenas já não é mais o grande centro do mundo como um todo. Por quê? Porque nessa época o Império Grego já tinha caído sob o poder do Império Romano, que deu a origem aos Césares. Então Roma, à época, era a capital do mundo. Mas ainda, apesar do seu declínio, Atenas tinha um lugar na história. Porque se não lembremos, se não é Sócrates, Platão, Aristóteles, grandes filósofos, estudados até hoje, todos eles eram de Atenas, ou por origem, ou porque vieram para estudar e ficar ali. E Atenas ainda poderia ser conhecida na época de Paulo como a principal cidade universitária. Se você queria aprender as coisas na época, você precisava ir para Atenas. Ali era a grande cidade onde se aprendia todas as coisas. Uma outra coisa importante que vem de Atenas, que você ouve falar todo dia na imprensa: democracia, atos antidemocráticos. Porque a liberdade, porque o direito, o Estado, essas ideias todas que estão aí e que a maioria nem sabe o que é, tem o seu berço ali também em Atenas. Atenas é onde Clístenes, um grande político do século V a.C., ele vai trazer um princípio importante para a política que está na nossa própria Constituição brasileira de 1988. Todos são iguais perante a lei. E tempo depois, Péricles, filho da sobrinha de Clístenes, vai trazer algo para a política, que quando olhamos até a nossa própria situação como país, nós percebemos que os nossos políticos, as autoridades deste país precisavam então voltar um pouco a estudar Péricles, porque uma coisa importante que Péricles legou para a democracia ateniense e de Atenas para todo mundo é que é necessário ter um equilíbrio entre as forças do Estado e dos indivíduos. O Estado não pode ser essa super máquina que passa por cima das pessoas. Mas até quando nós olhamos para esses princípios elementares e básicos de política, de democracia, muitos de vocês podem estar pensando: mas o que tem a ver isso com a palavra de Deus? O que tem a ver isso com a verdade? Então me escutem um pouco com paciência. Clístenes, ele traz para a política essa verdade que todos são iguais perante a lei. Na verdade não é a mesma coisa que registra Moisés em Gênesis, quando falam que todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Logo, todos têm o mesmo valor e a mesma dignidade. Como Moisés escreve muito antes, é lógico que eu tenho que inferir que Clístenes,
de alguma maneira que nós não podemos entender, foi influenciado pelas escrituras hebraicas. Por isso, ame o teu próximo como a ti mesmo, porque você não é melhor, nem pior que o seu semelhante, porque todos temos igual dignidade. Isso diz tanto a democracia ateniense, mas diz principalmente a palavra de Deus. E quanto a Péricles, quando ele deixa evidente que o Estado não foi criado para dominar sobre as pessoas, porque se o indivíduo, cada pessoa foi criado por Deus para honrá-lo e viver de maneira agradável aos seus olhos, o Estado foi criado por Deus com uma finalidade muito simples, e que muitas vezes o Estado não consegue fazer o básico, e aí quer fazer e prometer tudo aquilo que Deus não chamou para fazer. E o básico é: puna os criminosos, para que eles possam temer, e mantenham a ordem, a paz. Mas parece que às vezes o Estado se mete com tantas coisas, que eles não conseguem punir os maus, e não conseguem manter a ordem. É só você chegar aí e ver como que estão as nossas casas, cheias de muros altos, e cercas, e condomínios, porque não há segurança. O Estado falha naquilo que é básico, que é fundamental. Deus não nos criou para termos um super Estado, porque na verdade, toda vez que o Estado começa a ficar maior do que aquilo que Deus quer, na verdade, com o passar do tempo, o Estado ele vem numa tentativa sagaz de se tornar um substituto de Deus. E digo a vocês que até os cristãos estão entrando nesse engano do diabo. Esperam tudo do Estado, tudo das políticas públicas do Estado. O Estado virou um tipo de Deus. É bolsa, o Estado tem que cuidar da saúde, o Estado tem que cuidar da educação, o Estado tem que dar tudo. Parece-me que não entendem que Deus é a fonte de todas as coisas boas. Não aprendem quando estão sentados às mesas, quando agradecem o pão de cada dia, como dito pelo próprio Senhor Jesus no Pai Nosso, que é Deus que dá todas as coisas? Ou é o Estado? Obrigado por esse prato de comida, Estado, governo, porque sem vocês eu não posso comer. Os pagãos podem fazer esse tipo de oração, cristãos não. Então o cristão entende que quando o Estado quer fazer mais que aquilo que Deus chamou, ele está errado. Por outro lado também, as pessoas não podem ser libertinas, as pessoas não podem viver como se não tivessem interesses que são comuns, que o interesse dela não está acima do interesse do outro, porque nós vivemos em sociedade. Atenas era uma cidade rica em arquitetura, em sabedoria e em história, mas nada disso protegeu essa cidade do domínio de demônios. Começa a pensar então, será que nós temos muitas cidades que estão nesse mesmo patamar? Cidades que são lindas nas suas esculturas, cidades que têm uma história gloriosa aos olhos do homem, cidades que têm todo o poder econômico, cidades nas quais são tomadas decisões que movem todas as nações ao reboque. Cuidado, igreja, cuidado para você não ser dominado, porque esse foi um teste para Paulo, ele acabou sendo provado ali em Atenas. Cuidado para você não ser dominado pela beleza, pelo conhecimento e pela tradição da sua cidade, esquecendo que tudo isso foi contaminado em tudo pelo pecado, e que sem a régua de Deus, que são as Escrituras, você pode ser facilmente fascinado, manipulado, invertendo a verdade, a própria realidade. Se não, vejamos quantas vezes algumas coisas por aí que você está chamando de belo, isso é bonito, e Deus está dizendo: isto é feio, eu reprovo.
Quantas coisas você está dizendo, isso aqui é verdadeiro, mas a palavra fala, é falso, é engano, não viva assim. E por fim, quantas pessoas vivendo enganadas, achando que está tendo uma vida que agrada a Deus, geralmente porque tudo está dando certo, porque tem emprego, porque a família está indo bem, porque ninguém está doente, não percebe, mas quem começa a se relacionar com Deus, dando graça, só por causa que tudo está indo bem, já se tornou também refém da teologia da prosperidade, onde não tem lugar para sofrimento na vida cristã, onde não pode ter falta de nada na vida cristã, porque Deus é dono do celeiro e Ele dá tudo. Não é isso que diz a Escritura. Então muitas vezes pessoas estão vivendo um estilo de vida que acham que estão agradando a Deus, quando na verdade o caminho que eles estão andando está longe de Deus. E como eles vão entender isso? Se os cristãos não pregam, se os cristãos não confrontam, se os cristãos não apontam que está errado, conforme a Escritura. Apesar de toda a beleza, de toda a história, de tantos intelectuais poderosos, fascinantes que tinham ali, a verdade é uma só: os demônios tinham dominado Atenas, e aquelas esculturas, aqueles ídolos eram a prova manifesta. Percebe? Muita beleza, mas a beleza escondia a maldade do que estava por trás daquilo. Quando a Escritura diz aqui, parece que você olha para o texto, diz assim: em face da idolatria dominante. Lucas está querendo dizer para você, aquela cidade era cheia de ídolos. Aquela cidade é como se estivesse totalmente submersa, controlada pelos ídolos. Os ídolos estavam sendo os verdadeiros líderes daquela cidade, enganando homens e mulheres. Sua grandiosa cultura e democracia, escute isso, Atenas, com a sua grande democracia, sua grande cultura e filosofia, tudo isso não contribuiu para o bem da cidade, porque ela estava dominada pelos ídolos. Um filósofo de lá, com aqueles nomes gregos que a gente esquece rápido, parece mais instrumento musical, Xenofontes, né? Parece xilofone. Ele dizia da sua própria cidade: Atenas é um grande altar, Atenas é um grande edifício onde estão todos os ídolos, falsos deuses gregos. À época ainda existia uma ironia, que os próprios habitantes falavam entre si em Atenas. Eles diziam o seguinte: é mais fácil encontrar um Deus do que encontrar um homem em Atenas. Tamanha a devassidão, tamanho o domínio da idolatria no coração daquele povo. Perceba isso. Perceba isso, é como é o homem naquele lugar que se acha o mais superior, o mais inteligente, a maior sabedoria humana, como diz Tiago, no final é demoníaca. Numa cidade que se acabava de ter as melhores cabeças, homens muito inteligentes, dotados de saber, os demônios reinavam sobre ela. E a pergunta é: e eles continuam reinando? Os demônios continuam influenciando as cidades? Qual a influência dos demônios sobre São Paulo? Qual a influência dos demônios sobre Salvador? Qual a influência dos demônios sobre Campo Grande? Qual a influência dos demônios sobre Três Lagoas, a cidade onde nós estamos aqui agora vivendo? Não passando numa viagem como foi com Paulo, mas vivendo semanas, meses, anos, décadas. Percebe como todos nós, a maioria de nós é cego para o estado espiritual das nossas cidades.
E aqui eu falo tanto o lugar onde você nasceu, que é um lugar querido para você, pelo menos sempre foi, né? Até que comecem a mudar isso também. E o lugar que você mora, a gente não tem discernimento. A gente julga tantas as coisas, a gente não julga o lugar que a gente está. Quando você vai num restaurante, você procura saber como que é a qualidade da comida? Quando você vai visitar para um lugar, você procura saber se lá tem hotel, como que é a estrada, o acesso? Quando você vai comprar uma roupa, você avalia a qualidade desse tecido, se vai ficar bem, se é a sua medida, sim ou não? Sim, sim, sim. Nós fazemos isso com coisas que nós vamos e voltamos, e não fazemos com o mais importante, onde nós estamos. Então nós somos como um peixe vivendo num aquário de água envenenada, precisando de oxigênio e nem percebemos. E muitas vezes, muitos desses peixes morrem pelos pecados da cidade, morrem pelas mãos das drogas, morrem pelas bebedeiras, morrem pelo desespero da alma que leva ao suicídio. As pessoas são mortas porque não há quem interceda, porque não há quem pregue. Mesmo uma cidade com várias e várias igrejas, que você não é capaz nem de contar quantas tens, e nem de saber o nome de todas elas. As cidades acumulam as maldades de seus habitantes, além de sofrerem com os ataques do maligno, os demônios. Se os cristãos conhecem a verdade, que vivem como o Pai, filhos do Pai das luzes, por que não se manifestam cristãos? Por que as cidades, apesar de ter tantos pequenos luzeiros, filhos do Deus vivo, por que nós continuamos como lâmpadas apagadas? Ou lâmpadas que poderiam ter 100 watts, e estamos ali iluminando 10, 5 watts. A culpa é de cada um de nós, que não estamos iluminando lugares que estão nas trevas. Você pode estar num lugar, numa empresa, que ninguém é cristão, só tem você, e nós não falamos, e a escuridão continua predominando, e os demônios continuam influenciando todas as coisas, os negócios, as estratégias públicas, todas as coisas. Por quê? Porque aqueles que têm a fonte de toda a verdade não falam, não pregam, não mostram o caminho, e as pessoas continuam perdidas. Por isso Jesus falou de maneira tão incisiva, olha aqui para mim, Jesus falou de maneira tão incisiva para você e para mim: vocês são a luz, porque o mundo é um lugar escuro. Vocês são o sal, porque o mundo é um lugar corrompido. Nós precisamos agir conforme o nosso chamado. Você faz isso na sua casa quando cumpre a sua função social familiar. Você faz isso no trabalho. Façamos isso então para o mundo espiritual, porque a graça de Deus é conosco, o poder do Espírito Santo é conosco. Deixa eu falar uma coisa para você: como é que eu posso então amar a minha cidade? Como é que eu posso então fazer a diferença na minha cidade? Diga para as pessoas que o aborto é pecado, mas também acolha, ajude as mulheres grávidas, solteiras, em situação de risco. Um amor completo, um evangelho vivido por completo, não apenas um evangelho que fala, mas um evangelho que age. Ensine as crianças desde pequeno que o álcool pode destruir a vida delas, porque nisso nós podemos ter uma geração melhor, sem tantos problemas de saúde que o álcool gera, sem tanta destruição, sem tanto acidente de trânsito que o álcool causa, e levando à morte. Mas continue e ajude os adultos alcoólatras a se livrarem desse mal. E às vezes você pode ajudar uma pessoa que tem dependência do álcool, simplesmente não bebendo na presença dela. Ah, mas você não vai abrir mão da sua liberdade, né?
Abra mão da sua liberdade por amor, porque a minha liberdade é medida, é limitada pelo amor, porque senão não é mais liberdade que vem de Deus, mas sim libertinagem, que é do seu coração. E ainda, por amor às pessoas que têm problema com álcool, para de postar fotos, imagens, fazendo propaganda de bebida, como se a bebida fosse a maior alegria, porque não é. A maior alegria do mundo é o Espírito Santo de Deus enchendo alguém. Paulo falou isso em Efésios. Eu vos falo por experiência própria. Eu permaneci 10 anos bebendo, dos 15 anos aos 25 anos. Chegou uma época que eu bebia praticamente todos os dias. E quando as pessoas não podiam beber comigo, eu bancava elas. Mas o que eu não sabia é que eu estava sendo enganado. E o álcool só era um péssimo anestésico. Mas um dia eu encontrei a alegria duradoura. Um dia eu encontrei Jesus. E eu nunca mais precisei beber para ser alegre. Porque eu encontrei uma pessoa que me fazia feliz. Que me fazia se sentir bem com a presença dEle. Que perdoou os meus pecados. Que me mostrou um caminho sobremodo excelente. Pare de postar imagens nas redes sociais com bebida. As crianças veem isso, adolescentes veem isso. Você se torna uma referência ruim. E com isso não estou sendo legalista. Só estou falando para você tomar cuidado para não usar da liberdade sem amor. Porque isso é pecado, conforme Paulo ensina em 1 Coríntios. Terceiro, como que eu posso amar a minha cidade? Seja sempre contra o roubo, o furto e as fraudes. Todavia, compartilhe o que você tem com as pessoas. Ajude alguém que está desempregado a voltar ao mercado de trabalho. Doe comida para quem está com fome. Compre latas de leite e fraldas descartáveis e leve uma família carente que está precisando. Não basta falar, não furta, não rouba, não fraude, e depois julgar essa pessoa. Não, ajude as pessoas que estão em posição de risco. O evangelho completo é assim. Deixa eu dar aqui uma sugestão. A maioria de vocês aqui tem lá a sua lista de orçamento, não tem? Vou gastar tanto com isso, vou gastar com aquilo, isso aqui é para viajar, isso aqui eu vou gastar na casa, isso aqui é para o carro, isso aqui com as crianças. Coloca um item lá. E coloca negrito, por amor a Deus, no item. O que eu vou gastar com órfãos? O que eu vou gastar com viúvas que precisam? O que eu vou gastar com os estrangeiros que estão aqui precisando? O que eu vou gastar com as pessoas que estão passando necessidade? O que eu vou gastar com alguém que está doente e não está tendo dinheiro para o remédio? Coloca lá no seu orçamento, irmão, irmã, por amor a Deus. É uma sugestão, põe lá, porque quando você estiver olhando as contas, você vai olhar, nossa, está zerado aqui, mas eu já gastei 300, 500 reais com as pizzas, com os lanches, com as carnes, e está zerado aqui o meu amor ao próximo, só eu tenho fome. Quarto, apoie a luta do Estado contra os criminosos. Nós precisamos de leis duras contra os bandidos. Ou não foi essa semana que foi divulgado um plano para matar um senador no promotor, que estuda os comandos criminosos organizados desse país? As leis têm que ser duras mesmo, porque o coração do homem é mau, duro. Mas essa não é toda a verdade. Apoie as ações do Estado na luta contra a criminalidade, mas lembre-se de levar o Evangelho para os presos. Ou não? Sim. Porque eles podem até continuar presos, cumprindo as suas penas que devem à sociedade, por meio da sentença dos juízes. Mas eles podem ser libertos da maior prisão, do pecado,
da condenação do inferno, e nós podemos pregar para essas pessoas, porque eles estão lá parados, eles não vão sair de lá. Tanto pregar para os adolescentes que estão presos na UNEI, como pregar para homens e mulheres que estão presos nas penitenciárias. Trate os idosos dessa cidade com respeito, mas não é simplesmente respeitar eles, não é simplesmente chamando eles de senhor e senhora e não ofender, não, ajude a cuidar deles. Ou você vai esperar os planos sociais da prefeitura fazer todo o trabalho? E aqueles idosos que não têm família? Quem cuida deles? Quem ajuda eles? O que Jesus pensa disso? Visite os idosos da cidade. Eu não sei onde começar. Começa na sua vizinhança, começa pelo seu bairro. Você vai achar alguém que precisa. Seja um pouquinho mais radical. Vamos quebrar aqui o paradigma. Pega uma pessoa dessa, que não pode chamar você para comer uma pizza, que não pode chamar, às vezes tem até vergonha de chamar na casa dela para comer alguma coisa, porque ela não pode oferecer uma comida que às vezes parece sofisticada para você. Pega essa pessoa, chama ela para sair, pega ela, põe no teu carro, leva ela para comer fora. Esse é o evangelho todo. Esse é amar o próximo como a ti mesmo. Se você gosta de coisas boas, dê coisas boas para as pessoas. Se você gosta de comer bem, leve boa comida para as pessoas. Se você gosta de roupa boa, leve roupa boa para as pessoas que não podem dar, que não podem te comprar e que não vão te convidar. Esse é o evangelho. É assim que a gente ama a cidade. Isso é amar a cidade. Isso é fazer a vontade de Deus, para que as forças espirituais do mal não continuem dominando a cidade, levando cada vez mais pobreza, desemprego, preguiça reinando no coração das pessoas. Preguiça não vem de Deus, preguiça é do homem, e ainda o demônio quer influenciar a preguiça. E então, queridos, quando Paulo vê tudo isso, o que acontece com o coração dele? Ele se inflama, ele se revolta. Mas ele não fez o seguinte: onde está a prefeitura de Atenas? Cadê o fórum de Atenas que eu vou entrar com uma ação? Esses demônios não podem continuar enganando as pessoas. Ele fez isso? Ele foi bater as portas da justiça? Ele entrou com uma ação política? Foi na política? Ou então ele chamou os empresários da cidade: precisamos resolver isso aqui, vocês que receberam grande soma de dinheiro de Deus? Não! E aqui eu e você estamos muito longe de Paulo. Por quê? Porque nós olhamos tantas mazelas, tantas coisas feias dessa cidade. Se você não está vendo isso, é porque você está então cercado num castelo de marfim. Você não está vendo a miséria dessa cidade. Você precisa sair do centro e andar nas margens, nas periferias, para ver as pessoas sofrendo, as pessoas com necessidade. Quem sabe então o nosso coração possa sair dessa insensibilidade, porque é assim que eu me sinto, insensível com as mazelas, com as dores, com o sofrimento das pessoas. Quando a gente está tendo uma vida muito boa, a gente tem uma dificuldade de pensar que as pessoas precisam de ajuda. Mas se nós vivêssemos no meio dessas pessoas, com certeza, o fato de estarmos ali, ajudaríamos mais elas. Saia desse lugar que você sempre anda, vá em lugares diferentes. Então, percebam que a reação de Paulo não foi: nossa, que monumento, nossa, que praça bonita, que coisa linda. Não foi a reação dele, porque ele era um judeu. Entenda uma coisa de um judeu: o judeu não vai ficar fascinado por imagem, por estátua. Eles tinham um mandamento que fala: não dará adoração a imagens. Deus forjou isso neles. Quanto tempo eles sofreram um exílio por causa disso. Então aprenda: hebreu, judeu, não é de arte, eles são de escrita. Por isso que os judeus estão entre os povos que mais ganham prêmios de literatura, porque eles dominam o pensamento, a escrita.
Paulo era um judeu, criado em Jerusalém, criado na Escritura. Aquilo lá não ia fascinar o coração dele. E você? E você? O seu coração é baseado nas Escrituras, ou as coisas que nós vamos ver vão acabar ganhando nossos corações, e aquilo vai nos fascinar? Paulo, ali naquele lugar, poderia ter acesso ao encontro dos filósofos e dos políticos, onde eles tinham os discursos. Paulo era extremamente intelectual. Eu não consigo pensar alguém hoje no mundo à altura da mente brilhante de Paulo. Não tem o Jordan Peterson, que o pessoal fala muito dele, é um camarada com uma mente muito privilegiada por Deus, mas ele não chega perto aos conhecimentos que esse homem tinha. Mas esse homem não se preocupa em ficar escutando as coisas da academia, os intelectuais. Ele quer saber: eu preciso fazer alguma diferença na vida espiritual dessas pessoas. Diz um missionário chamado Noel Lyons, ele diz o seguinte: milhões de turistas visitam a Europa. Eu quero conhecer a Europa, porque alguns familiares meus vieram de lá. Eu quero lá conhecer a minha origem. Não tem nenhum problema conhecer lugares bonitos, a sua história. Mas olha o que ele diz: milhões de turistas visitam a Europa, enquanto milhões de cristãos a ignoram. O continente que mais precisa de ouvir o Evangelho é a Europa, mais que a América, mais que a África, porque eles abandonaram o cristianismo. Por isso que o islamismo tem crescido tanto no continente europeu. Paulo, então, ele não se coloca como um turista. Não, ele é alguém que está ali para levar algo importante de Deus. Ele é alguém que vem de Jerusalém, com a fé de Jerusalém, para confrontar a cultura e a idolatria de Atenas. Qual é a sua Atenas? Você tem que se portar como alguém que veio de Jerusalém. Como que é alguém de Jerusalém? Cheio de palavra, cheio de fé, cheio de verdade. Qual é a sua Atenas? Onde é a sua Atenas? Pode ser um lugar que você trabalha. Atenas pode ser a sua casa, onde está tudo muito bonito, mas falta a vida espiritual ali dentro. O sentimento que Paulo tem é o seguinte: não é só uma irritação, não é só que ele ficou bravo, não é só que ele ficou agitado dentro do corpo dele, não. O sentimento de Paulo é o seguinte: quando ele viu aquilo, ele pensou em Deus, falou assim: isso tudo aqui afronta a Deus. Deus criou esses homens, e eles estão fazendo isso, desonrando a Deus com essa arte, com essa imaginação que o próprio Deus deu, porque o homem não tem capacidade em si mesmo, tudo é uma capacidade dada por Deus, tudo. Quando você pensa que alguém faz uma imagem de escultura, para alguém prestar reverência àquilo, o dom para fazer aquilo é um dom dado por Deus, mesmo que ele use de maneira equivocada, profana, errada, mas o dom sempre vem de Deus. Tanto é que a pessoa que tem um dom de tocar, ele pode servir a Deus tocando, ele pode servir num lugar como esse, mas ele também pode tocar lá no terreiro, lá na Ubanda, invocando falsos deuses, demônios, mas o dom vem de Deus. Algumas aplicações finais. Primeira coisa, depois de ouvir tudo isso sobre Atenas, geralmente a primeira ação nossa parece que vai ser o seguinte: as cidades são lixo, cidades não prestam, vamos sair da cidade. Como diriam os bucólicos, fugere urbem, vamos fugir daqui, vamos fugir dessa urbanidade, só tem pecado sobre pecado. Não é essa a vontade de Deus. Por mais que muitas vezes existe essa influência maligna e coisas ruins, culturas totalmente
ateias, distorcidas. Deus colocou muitas coisas boas na cidade à disposição dos seus moradores. Por isso que eu não posso simplesmente olhar e falar, não, as cidades são isso, são aquilo, porque senão eu vou cometer o mesmo erro que o profeta Jonas, que Deus manda ele para pregar em Nínive, e ele odiou a cidade, ele não queria saber, ele queria que Deus destruísse, porque ele não amava as pessoas, ele não amava, ele só viu o quê? O mal, ele não viu a possibilidade de salvação, ele não viu a graça de Deus. Cuidado para você não ter preconceito com a cidade que você mora. Pare de ficar só criticando essa cidade onde você tira o seu sustento, e ore mais por ela, e olhe coisas boas que ela tem. Até porque se você não está contente aqui, é tão ruim para você, então ore a Deus e manda Ele mostrar um lugar. Para Deus dar uma direção. Às vezes Deus tem outra direção para você, mas pare de ficar só falando mal da sua cidade. 2, quando a gente escuta tudo isso de Atenas, a gente pode pensar, mas o que Deus vai aproveitar dessa cidade? O Novo Testamento foi escrito no grego koiné, e essa língua foi desenvolvida aqui, nessa região da Ática, dos atenienses. O dialeto grego koiné vem dessa região. O que eu estou querendo dizer para vocês? No meio de toda essa idolatria, Deus vai forjar a língua, o grego koiné, um grego simples, comum, que o povo entende, para que o Novo Testamento, que fala do seu Filho, do Evangelho de Jesus, que nós estamos aqui expondo, lendo, e lemos em casa, Deus usa da cultura dos gregos. Percebe isso? Deus usa a cultura de um lugar totalmente dominado pela idolatria, porque Ele é Deus. Nós podemos também utilizar aquilo que é bom da cultura, basta saber analisar as coisas. Lembrando que quando você olha a cultura, seja da cidade, de qualquer lugar, 3 palavras você precisa guardar sobre como olhar para a cultura. Cultura, recebe, por exemplo, o grego koiné, recebe, é só a língua. Deus usou aquela língua para que fosse escrito os evangelhos, as cartas de Paulo, de Pedro. Segunda maneira de tratar a cultura, rejeita. O que você faz com o carnaval? Rejeita. O que você faz com o Halloween? Rejeita. O que você faz com as pessoas que se embriagam com bebida e faz orgias? Rejeita. A terceira coisa que você faz, você pode redimir alguma coisa que está totalmente contaminada. Você leva o evangelho e você redime, você coloca as coisas no lugar certo. Deixa eu falar agora com aqueles que Deus deu dinheiro. Deus deu dinheiro para você. Você acha que você não tem dinheiro, mas você tem. Você não tem só conta para pagar, você tem dinheiro também. Use a riqueza que Deus te deu para gerar bondade na cidade. Como? Para de acumular. Tem pessoas que têm dinheiro, elas investem, elas só acumulam. Essa não é a maneira de Deus. Cuide bem do dinheiro, do patrimônio que Deus te deu, porque é um dom que Ele deu. Seja um bom mordomo, mas administre com sabedoria. Presta atenção, olha para mim. Tem gente que não está olhando para mim, presta atenção. Parte importante, dinheiro é importante, né? Principalmente quando tem que pagar as contas. Administre com sabedoria. Não deixe o dinheiro ser o seu senhor, pois se ele for o seu senhor, você vai ser escravo dele, ele vai mandar em você. Pastor Vitor pregou sobre isso aqui. Pelo contrário, use toda a riqueza que Deus te deu para gerar mais riqueza. E assim, quanto mais riqueza, isso vai poder ser compartilhado na cidade que você vive, levando coisas boas para as pessoas. Você imagina quando Deus pega um empresário que quer crescer, que quer gerar mais emprego? É como se às vezes Deus fala assim, ali tem um parceiro, vou colocar mais dinheiro para ele, porque ele vai investir,
ele vai crescer e vai gerar mais emprego. Mais emprego é o que, irmãos? Comida na mesa, é o plano de saúde pago, é a roupa das crianças, é a escola, é a gasolina, percebe? Então o problema não é o sistema econômico, mas é as pessoas que estão no sistema econômico. O problema é o nosso egoísmo, o problema é a sua avareza, não é o sistema, o problema não é o dinheiro. E por que algumas pessoas não querem compartilhar? Porque elas têm medo de ficar sem, e tem um medo ainda maior. Elas têm uma ideia de que se elas guardar direitinho, elas vão garantir o futuro dos filhos, dos netos, bisnetos. Sabe o que é isso? Incredulidade. Sabe o que é isso? Não confia que Deus cuida dos filhos depois que os pais vão embora para o céu. Cuidado, porque a gente ouve um monte de histórias que o pai trabalha, e quando chegam os filhos, o que acontece? Acaba tudo. Por isso que a maior coisa que um pai deixa para um filho é a fé, porque ninguém toma, não paga imposto, graças a Deus. A gente fala muito mal de político e ora pouco. A gente fala muito mal de político e ora pouco. A Bíblia diz, olhando para a nossa cidade, nós precisamos honrar o prefeito, vereador, policial, juiz, promotor. A Bíblia diz em Romanos que as autoridades, elas vêm de Deus, e a Bíblia diz que quem vai contra a autoridade, vai contra o próprio Deus. Ah, mas e contra a autoridade está sendo injusta? Ah, ela vai ter um problema com Deus, porque Deus é o Senhor sobre a vida dela, mas eu me submeto. Lembra que Pedro escreveu? Para bom testemunho, muitas vezes sofra o dano. O que Paulo escreveu para Timóteo sobre as autoridades? Para que nós possamos viver uma vida mansa e tranquila. Ore pelas autoridades. Mas a gente só reclama, murmura e reclama mais um pouco. E ora? Só ora quando vem no culto o pastor fala, vamos orar pelas autoridades. Sim ou não? Sim, pastor. A gente só ora pela autoridade quando está na igreja. Lá em casa a gente esquece, a gente só fala mal. Como é que eu posso amar minha cidade? Olha só isso aqui. Nós cristãos devemos levar as verdades de Deus para as escolas, porque é lá que tudo acontece. É lá que é o campo de batalha. Como diz o ditado, a filosofia que ensina na sala hoje é a filosofia da vida da próxima geração. O que está na escola hoje é a vida daqueles que vão estar governando. São os pais de família do futuro. E aí tem aquele livro que fala, quem domina a escola, controla o mundo. E como que nós vamos então amar nossa cidade através das escolas? O ideal era que nós pudéssemos ter escolas confessionais, escolas com princípios cristãos, onde tivesse oração, onde ensinasse não apenas a evolução de Darwin, que é até hoje uma teoria, porque não vira lei, porque nunca dá certo. Nunca dá certo a teoria, fica teoria, não é lei que pode ser provada. Levar o criacionismo. Mas às vezes, como é que nós vamos fazer para fazer uma escola cristã? A gente não consegue. Então o que a gente pode conseguir? Quantos aqui têm filhos matriculados nas escolas? E se nós nos juntássemos como pais e fôssemos até a direção da escola, organizados, com a lei, e falasse, olha, nós estudamos a lei aqui e nós gostaríamos que isso aqui fosse apresentado. Por exemplo, vocês não estão apresentando a história do Brasil como uma história de predominância cristã. Vocês estão deixando isso sempre de lado, faz parte da nossa história. Vocês têm que ensinar essa história. Vocês só ensinam a evolução de Darwin, vamos ensinar também criacionismo. Ah, então vamos estudar o design inteligente,
que também é uma opção para chegar às pessoas mais próximas do criacionismo. Nós precisamos fazer alguma coisa, nós não podemos continuar deixando as escolas entregues a si mesmas. E qual é o papel dessa igreja, nessa cidade? Qual é o nosso papel como teslagoenses? O que é aquilo que Deus espera só de nós, igreja? O que é aquilo que o fórum não pode fazer? O que é aquilo que os policiais militares não podem fazer? O que é aquilo que os juízes não podem fazer? Nenhum deles são chamados por Deus para serem porta-vozes da verdade. Nós, a igreja do Deus vivo, somos chamados para ser coluna e baluarte da verdade. Amar Três Lagoas é falar a verdade com todas as pessoas que você tiver contato. Se nós amássemos essa cidade, vamos ficar de pé. Se nós amássemos, vamos colocar de pé, irmãos, de pé. Se eu amasse a cidade, como John Knox amou a Escócia, e ele falou: Senhor, me dá a Escócia, ou eu morro. E a Escócia inteira conheceu o Evangelho. Se nós amássemos Três Lagoas, como Patrício amou Irlanda, e a Irlanda conheceu o Evangelho. Se nós fôssemos tão dedicados a pregar o Evangelho, como John Wesley e George Whitefield, que com seus sermões colocaram fogo no coração dos ingleses, e lá não teve guilhotina, mas teve um avivamento que varreu a Inglaterra, e eles se converteram. Se nós amássemos um pouquinho os Três Lagoenses, como David Brainerd, que morreu com 28 anos de idade, pregando para os índios americanos, e chegou um certo momento que ele descobriu: você está com pneumonia, você tem que se cuidar, aqui é muito frio para você, você vai morrer. Eu morro, mas eu morro pregando a verdade para os